tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Jesus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Então, envolvidos por essa melodia, essa canção que nos acolhe e que nos envolve com uma serenidade, com a paz, deixemos assim que os nossos pensamentos se elevem ao alto e que possamos encontrar Jesus em nossas mentes. E ao encontrar Jesus, nós possamos sentir a paz em nossos corações. Obrigado, amado Senhor, por este momento, onde aqui reunidos em Teu nome, buscamos o Evangelho para o consolo aos nossos corações. Abençoe e ilumine a cada irmão aqui presente, que Tu possas escutar a alma de cada um, sentir a sua necessidade e oferecer o remédio necessário para a cura dos males, das dores. Que Tu possas, Senhor Jesus, com Teu amor tão grande, acolher a cada coração que se encontra nessa plateia, encarnados e desencarnados. Nos fortaleça diante as intempéries, os obstáculos, as dificuldades, que nós possamos compreender os desígnios do alto, aceitando assim todas essas situações que são necessárias para o nosso despertar espiritual, para o nosso crescimento e amadurecimento. Abençoe esta casa, que essa luz que se resplandece neste momento possa se estender pelos nossos lares, pelos lares da redondeza, que possa chegar a toda a nossa terra, amparando todas as nações, principalmente aquelas que se encontram ainda com esse sentimento tão primitivo de guerra, Senhor. Tocai o coração dos homens, fazei brotar o amor, o sentimento da fraternidade e da irmandade, e que todos possamos nos enxergar como irmãos, filhos do Pai. Abençoa-nos nessa noite de hoje e que tenhamos assim a inspiração dos bons espíritos para que possamos conduzir a mensagem da noite. Graças a Deus e que Jesus esteja conosco, hoje, agora e por todos sempre, que assim seja. Boa noite. Que bom, né? A gente está voltando das férias, casa cheia, todo mundo aproveitou as férias, né? Sejam todos bem-vindos na nossa casa, aqueles que estão aqui pela primeira vez. Gabriel, tão longe, né, Gabriel? Sejam todos bem-vindos e se sintam acolhidos, né? Naquilo que a espiritualidade nos propõe, né? Enquanto oportunidade da gente se refazer espiritualmente, né? Se refazer energeticamente. Eu acredito que nós já entendemos que nós, além da matéria, nós somos espíritos, né? E essa dimensão espiritual, ela se dá através de uma conexão que vem através da nossa mente, né? A nossa mente é o canal que vai nos conectar assim com aquilo que a espiritualidade nos traz nessa noite, né? Então, que vocês possam aproveitar nesse momento, para que vocês estejam aqui, né? É rápido, né? Vamos desconectar de celular, vamos desconectar dos problemas lá de fora e vamos voltar para o nosso íntimo, né? Para o nosso ser, né? Hoje o ser humano, ele se encontra numa condição de tanta dificuldade de fazer contato consigo,
que ele se perde, né, nesse vazio que só vai aumentando, né? Porque a gente ou está preocupado com o passado ou com o futuro e a gente perde a oportunidade desse momento. Então, esse é o convite para nós. Hoje nós tínhamos programado aqui, ó. Eu que agradeço. A gente tinha programado a Carol Moura para estar falando, mas ela teve uma situação de trabalho que não permitiu que ela estivesse aqui com a gente, né? E aí eu vou seguir com a programação que foi realizada para a noite de hoje, que é justamente falar sobre os milagres e os fenômenos espíritas a partir do que o Espiritismo nos traz como compreensão desses fenômenos, né? É bem comum nós, em algum momento das nossas vidas, até porque isso vem de uma história da humanidade, lá de tempos remotos, onde nós nos deparamos com situações que nós não conseguimos explicar à luz da nossa compreensão. E aí aquilo que nós não conseguimos, né, explicar esses eventos que fogem a essa cognição nossa, nós damos o nome de milagre. Aconteceu algo, né? É milagre, Deus me curou, algo que é sobrenatural, né? Vai além das explicações que a ciência nos traz. E aí o Espiritismo, ele traz para nós uma outra compreensão, uma compreensão aos olhos das leis de Deus, aquilo que rege, né, essa relação nossa com o que nós chamamos de sobrenatural. E quando nós descortinamos, né, esse olhar sobre esses eventos, né, nós vamos perceber que não existe milagre. Eu sinto muito lhes dizer que não existe milagre, né? Mas a gente continua nessa idealização dessa fé cega, na verdade, né? É bem comum quando a gente participa de comunicação de um diagnóstico que não tem cura, um diagnóstico difícil, e a reação geralmente das pessoas: Deus vai me curar, porque Ele é um Deus de milagres. E realmente Deus é um Deus do impossível, mas Ele não faz milagres. Tudo que Ele faz é explicado. E aí a gente compreender isso, né? Isso é algo muito importante até para ativar dentro de nós o processo de fé, porque a fé é justamente esse canal que nos conecta com algo que está muito mais além de nós, que está muito mais, numa força muito mais superior do que a nossa. E se a gente compreende isso, né, a gente consegue efetivar cada vez mais essa fé que realiza dentro de nós esses processos que nós chamamos talvez de sobrenatural, tá? E aí quando a gente às vezes pede, às vezes talvez pode se chegar para vocês como algo enjoado: gente, vamos sintonizar, vamos elevar nossos pensamentos, vamos entrar em contato com a espiritualidade. É para isso. É para a gente ativar dentro de nós esse poder de conexão com uma força que é muito maior do que essa nossa, né? Então, o Espiritismo, ele nos traz essa compreensão e, ao mesmo tempo, ele nos ajuda a termos uma percepção dessas leis divinas, né, dessas leis naturais, que é as leis de Deus, quando, naquele momento em que Jesus realizou aquelas curas, aqueles processos, aqueles eventos que foram tidos como milagrosos, Kardec, a espiritualidade codificadora, vem e nos esclarece. E aí a gente tem, nesse livro, que é uma das obras básicas, para quem quiser aprofundar, né, estudar mais sobre o tema, esse livro, né, a Gênese, né, que é um dos livros das obras básicas, codificada por Kardec.
ele vai trazer na segunda parte os milagres e as predições, segundo o Espiritismo. Então aqui Kardec estuda e discorre sobre todos os milagres, né? Aqueles que foram tidos como milagres por Jesus. Então, mas como? Como que se explica aquela mulher que toca as vestes de Jesus e ela é curada? Ela tinha, né, 12 anos que ela sofria de hemorragia. Como que Jesus ressuscita a filha de Lázaro? Como que Jesus cura o cego? Ele faz uma laminha lá e cura o cego. Isso é milagre. E aí? É milagre quando nós não conhecemos as leis. É justamente isso que a gente vai trazer aqui para que a gente possa compreender, né? Então, Jesus, ele operava ali naquele momento sob o domínio das leis espirituais, né? Então veja bem, o milagre é aquilo que eu não consigo explicar sobre a luz da razão, eu não consigo, é aquilo que derroga, né, uma lei natural. Quando a gente abre essa discussão, entendendo que nós somos compostos de corpo, né? Corpo físico, matéria e espírito. E aí, entre essa dimensão material e a dimensão espiritual, que é o espírito, existe um intermediário que faz essa conexão, essa ligação que a gente chama de perispírito, ou corpo espiritual. Se tiver confuso, vocês podem falar, tá? Vou tentar trazer da forma mais clara possível para que a gente, talvez alguém nunca ouviu falar sobre o perispírito, né? Então, o perispírito é o nosso corpo espiritual. Então, a gente tem um molde como esse aqui que sobrevive à morte. E é onde estão registrados a nossa história, né? Onde estão registrados as nossas experiências, está no perispírito. Então, essas ações que acontecem, que nós colocamos como milagres, elas ocorrem nesse campo do perispírito. Então, eu venho para o centro espírita, eu vou para uma igreja evangélica, igreja católica, eu vou para um terreiro de umbanda, de candomblé, em busca de alguma ajuda para o meu físico, para a minha cura, e eu recebo essa cura. Essa ação, ela se deu nesse campo perispiritual, ela se deu no perispírito, no corpo espiritual. E aí essa ação perispiritual, ela se manifesta no corpo físico. Foi o que aconteceu justamente com a cura do cego que Kardec discorre lá na Gênese. Então Jesus, quando ele pega a terra e ele, com a saliva, ele faz aquela lama e passa nos olhos daquela pessoa, daquele irmão, através da matéria houve uma manipulação de fluidos, tá? De fluidos. Então o que são esses fluidos? Esses fluidos são energias da própria natureza, tá? Que está aí disponível na própria natureza. Kardec vai trazer para a gente, não Kardec, né, ele discorre, mas os espíritos codificadores, no Livro dos Espíritos, na parte 1 do Livro dos Espíritos, vai trazer para a gente que Deus é o princípio de todas as coisas. Então, é de onde origina toda a criação. Então, quem cria? Deus, que é o nosso Pai, né? Então, vem da criação de Deus. Além de Deus, existe matéria e espírito. Então, de onde que Deus tira esses recursos para criar? Através da matéria, que chama matéria cósmica universal. É como se a gente estivesse imerso. Eu gosto sempre de usar essa metáfora. É como se a gente morasse no fundo do mar e a água fosse a matéria cósmica universal. Então a gente está imerso nessa matéria. A partir dessa matéria é que são originados outras matérias, né? Então a gente tem um fluido vital, que é o que nos dá vida. Tá? O que nos dá vida é o fluido vital. Então o homem tem fluido vital,
o animal tem fluido vital, a planta tem fluido vital, né? Então, por que aquela benzedeira vai lá e ela benze a planta depois, ela fica murchinha? É o fluido que a planta desprendeu e doou para aquela pessoa que está recebendo aquela oração, né? Os animais, eles doam muitos fluidos. Os gatinhos, já existem estudos, não estudos espíritas, mas estudos da ciência comum, que fala da energia animal, que é o magnetismo animal. Tem um livro que chama Magnetismo Animal, do Michaelos. Ele relata várias experiências onde os animais doam esse fluido vital para processos de cura de pessoas, né, de seres humanos. Então, isso é uma manifestação de quê? Dessa matéria cósmica universal, de onde origina tudo. Então, há uma manipulação desses fluidos. Então, está explicado dentro das leis naturais, né? A ciência, ela começa a adentrar esse universo das leis naturais. A gente começa a perceber, né, já a ciência reproduzindo aí estudos onde comprova a interferência dessas energias, desses fluidos, na recuperação, no processo de cura de pessoas. A Universidade Federal de Uberaba, eles estão desenvolvendo uma pesquisa. A USP já desenvolveu essa pesquisa, mas não como passe. Eles desenvolveram essa pesquisa como a técnica do Reiki. Eles usavam... O Reiki não é um passe, o Reiki é uma terapia energética. E eles utilizavam a energia do Reiki para processos de cura. A Universidade de Uberaba está fazendo diferente. Eles fazem a técnica do passe. Então, eles pegam um grupo de pacientes que estão na UTI, onde eles recebem passes todos os dias. Todos os dias eles recebem passe. E tem um grupo acompanhado, com a mesma característica, tem todos os critérios ali de elegibilidade para essa pesquisa, né? As pessoas que recebem passe, elas saem da UTI mais rápido do que aquelas que não recebem passe. Isso é fluido, isso é energia. A ciência explica, eu estou manipulando energia e doando para o outro. Isso não é milagre. Seria milagre se a gente não soubesse explicar. Então, isso é uma manifestação dessas energias que são nossas. Né? Então, tanto o espiritismo quanto o magnetismo, ele vai explicar esses processos. E quando explica esse processo, nós deixamos de cair nessa crença do milagre. Né? Mas não tem problema a gente não acreditar no milagre, não, né? Porque a gente continua ativando o quê? A nossa fé. O milagre é a nossa fé. Porque em sentidos de milagre, né, da palavra, todos os dias acontecem milagres na nossa vida. Só de nós estarmos aqui nesse momento, isso é um milagre da vida. Isso é um milagre da vida. Quando nós estamos falando, trazendo para essa discussão, é esse milagre no sentido da crença, de que algo acontece que derroga uma lei natural. Né? Então, a pessoa, ela tem um processo de adoecimento que é documentado ali pela ciência e de repente ela não tem mais aquela doença, ela curou. A gente já teve casos aqui, né? Eu já experienciei um caso assim. E aí, eu vou relatar para vocês. O médico espiritual, ele diz assim, olha, eu fiz uma intervenção na nossa casa. Intervenção em você, mas quem vai tratar de você são os médicos. Sabe aquela coisa que eu não me preocupei, assim, não me preocupei tanto. E aí, ele fez, eu senti, enfiando algo aqui no meu peito, mas não tinha nada, ele só colocou o dedo. E aí, 3 meses depois, eu infartei, né? Foi um infarto. Que, graças a Deus, eu tive assistência muito rápido, porque na hora que eu comecei a sentir, eu corri para o médico e infartei dentro da UTI. Quando eu passei pela cirurgia, o médico, passei pela angioplastia, voltei, fui para a UTI, o médico falou assim, olha, aconteceu uma situação que eu não, assim,
é inexplicável, né? Porque aonde você infartou, na região que você infartou, era para você ter morrido, ter uma morte instantânea. Era um infarto fulminante. O que aconteceu com o seu coração? Na hora que você infartou, uma das vias dilatou. Foi por onde passou o sangue. Isso é comum em pessoas idosas, onde essas artérias estão mais flexíveis. Então, elas dilatam mais facilmente. Então, no seu caso, não era para ter dilatado. Aí eu falei, eu sei, doutor. E ele muito católico, ele falou assim, então continue, eu falei para ele, continue acreditando nos seus espíritos, né? Se a gente for pensar por um olhar de uma fé cega, você vai entender que foi milagre. Foi milagre, né? Foi uma ação. Mas aí a gente vai discorrer, não houve uma intervenção espiritual através de fluidos, através da mediunidade. A mediunidade também, ela explica esses casos, porque a mediunidade, ela consegue comprovar para nós a nossa relação com o mundo espiritual. Esse mundo espiritual que existe, que aqui tem vários espíritos no meio de vocês, e que vocês não estão percebendo. Tá? Tem um aí sentado do seu lado. Não precisa sair correndo, não. A espiritualidade está aqui junto com a gente. Então a mediunidade, ela é um recurso para comprovar a existência dessas leis, né? Ah, mas será que a mediunidade, ela não pode ser uma manifestação da minha psique? A gente já quer ir embora. Não precisa ir embora. Lá fora também tem espírito. Então não é manifestação da minha psique? Eu posso questionar. Aí a gente vai avaliar os fenômenos, a gente vai descrever esses fenômenos. E aí, quando nós falamos na mediunidade, nós vamos ter duas categorias de fenômenos. Fenômenos provocados por efeito físico e fêmenos provocados por efeito inteligente. Sabe aqueles barulhos, né? Nossa, eu estava dormindo, bateu lá na sala, eu fui lá, não tinha ninguém, né? A mamãe, se chamar o nome, ela fala assim, está repreendido. É um espírito que tem medo de espírito, ela está ali, ó. E aí, veja só, quando Kardec ele abre os olhos, isso chama a atenção para ele, né, chegar onde ele chegou, isso nasce por um teatro que estava acontecendo, e as pessoas iam lá, tinha um movimento de umas cadeiras, de umas mesas. E ele, com um olhar muito crítico e cientista, ele começa a investigar, né? Por trás desse fenômeno tem algo. E aí, na sua investigação, ele descobre o espírito, né? Então, todo fenômeno que acontece através de barulho, de ruídos, né? Isso é uma mediunidade de efeito físico. Tem alguém no ambiente que está doando aquele fluido que está provocando aquela manifestação. Né? O livro dos médiuns, ele vai discorrer, ele traz com muita clareza o que acontece com esses fenômenos, né? Como que é explicado esses fenômenos? Não é algo sobrenatural, né? Por que eu percebo? E aí nós vamos encontrar também os fenômenos de efeitos inteligentes, que é aquilo que a gente utiliza na nossa mente, como a psicografia. Como que eu consigo psicografar, trazer informações do plano espiritual que eu não sabia, que eu estou passando para o outro, que é uma notícia de alguém, né? Isso se dá por uma conexão mental. É perispírito com perispírito. É o meu perispírito enquanto medianeiro, como médium, que conecta e que conversa com o perispírito do espírito comunicante. E aí não tem nada de maravilhoso nisso. Isso é normal, né? Agora, tem pessoas que têm uma mediunidade mais ostensiva e aí consegue ter essas comunicações mais frequentes, né? E tem pessoas que não.
Não é uma mediunidade mais rudimentar, mas todos nós conseguimos comunicar com o mundo espiritual. Na Gênese, Kardec vai trazer sobre os sonhos. Quando nós dormimos, só o nosso corpo que dorme. Então nós somos ligados ao nosso corpo físico através do cordão umbilical, né? Com o nosso perispírito. O meu perispírito não dorme, ele vai andar aí, de acordo com as suas companhias, né? Então, olhe bem os sonhos de vocês, para ver onde vocês estão indo, né? Lá no umbral tem forró, Ju. Tem forró, Ju. Tem vários lugares, né? Então, de acordo com... Gente, mas não tem problema forró não, porque a Ju gosta de forró, eu olhei para ela. Então, de acordo com a minha sintonia, né, as minhas relações, é que meu perispírito, meu espírito, né, vai se encontrar no momento que meu corpo físico vai adormecer, né, vai descansar. Então, isso é uma forma de comunicação com o mundo espiritual. E aí, essa conexão que a gente faz, essa comunicação com o mundo espiritual, é mais uma dessas comprovações de que o milagre não existe, né? Que todos esses fenômenos, eles são explicados à luz da doutrina espírita. E eu trouxe aqui alguns milagres tidos para que a gente pudesse falar um pouquinho, né? Por exemplo, lá na pesca milagrosa, todo mundo lembra? Quando Jesus manda, né, jogar a rede para pescar, e aí eles estavam pescando, os seus discípulos ali, e não tinha pego nada, né? E Jesus chega e manda ele jogar a rede. Gente, mas como Jesus mandou jogar a rede e veio aquele tanto de peixe? É um milagre. Na verdade, Jesus, ele não era um médium, porque Jesus, ele vivia na sua intensidade, ele era o próprio Espírito, né? Nós precisamos fazer essa mediação com o ser superior, né? Jesus não, Jesus era um ser, ele próprio irradiava a sua luz, ele próprio manipulava esses fluidos, né? Ele mesmo, a energia dele, ele utilizava da energia dele para manipular esses fluidos. Jesus teve uma visão, ele sabia que lá na frente tinha um cardume de peixes, e ele manda jogar a rede, por causa da visão, da dupla vista dele, né? Então, aí, se a gente não discorre, se a gente não sabe desse conhecimento, a gente tem isso como algo milagroso, né? Eu falei da mulher hemorrágica, né? Ela estava nessa situação há muito tempo, e ela, quando sabe que Jesus estaria, né, ali na cidade dela, ela vai até Jesus, né? Então, conta que ela vai arrastando até encontrar Jesus, e o que acontece? Ela toca nas vestes de Jesus. O que ele falou? Saiu de mim. Gente, vocês não conhecem Jesus, não. Alguém me tocou. Alguém me tocou, né? E aí, Senhor, um monte de gente pode ter te tocado aqui, né? Porque ele estava no meio da multidão, mas saiu uma virtude de mim. Quando ele fala saiu uma virtude de mim, saiu energia de mim, saiu fluido. Eu senti saindo fluido de mim. E esse fluido, ele manifesta através dessa doação energética de Jesus, e que cura a nível perispiritual aquela menina, aquela moça lá, né? Então, foi energia. Quando eu falei da filha de Jairo também, hoje a ciência explicaria aqueles fenômenos de mortes que eram tidos como ressurreição. Na verdade, a filha de Jairo, ela sofreu um processo de uma letargia. Naquela época, quando você morria, parou de respirar, morreu, enterrou. Só que eles não enterravam como nós, né? Jogar lá debaixo da terra. Eles colocavam aquelas tumbas, né? Aqueles espaços, fugiu o nome aqui, mas não jogava terra, né? Então, quando Jesus chega lá e as pessoas estavam chorando, ele para de chorar, ela não morreu,
Então, quando ele estende e põe as mãos sobre aquela jovem, ela, ressuscita. Na verdade, aquela doação energética fez com que ela retomasse ali, saísse daquele processo de letargia. Que quando você deita na maca ou você senta ali na cadeira para você tomar o passe, é essa energia, esse mesmo processo. É esse mesmo processo que acontece. Logicamente que o potencial desse fluido, ele vai depender da qualidade do fluido e da minha doação, enquanto doador, e da fé, da recepção do outro. Às vezes eu vou para o passe, tomara que termine, eu estou com vontade de chegar em casa e comer. Lógico que você não está recebendo fluido. Você vai embora do mesmo jeito. Porque você não conectou energeticamente com aquela doação que está sendo realizada e preparada para você. Às vezes a espiritualidade nos mostra, dentro da sala do tratamento, essa pessoa não está recebendo. Mostra mesmo, mostra pra gente. Tem um bloqueio. Por quê? Porque a mente dela não está ali presente. E a espiritualidade, ela respeita as leis naturais. E dentro das leis naturais nós vamos encontrar o livre-arbítrio, que é a nossa liberdade da gente fazer as nossas escolhas. Então, ativar a nossa fé é fundamental para que nós possamos ser beneficiados naquilo que nós buscamos. Então, além de não derrogar as leis de Deus, existe um fator que é muito importante, que é o estímulo da fé. Eu acredito, eu creio que eu estou aqui e vou receber essa energia, essa bênção, esse alívio, aquilo que eu estou em busca desse processo de cura, E nem sempre, olha só, às vezes nós somos muito imediatistas e aí talvez a gente esteja atravessando uma situação onde esteja já cronificada no nosso corpo, já esteja manifestado, e às vezes a gente fica na ansiedade de querer uma cura física, E nem sempre essa cura física ela vai se manifestar nesse plano. Porque às vezes essa cura vai se dar no campo perispiritual, mas ainda não vai chegar no seu campo físico. Você vai continuar naquele processo de aprendizado. Eu tenho uma amiga que ela vivencia um processo do câncer e ela fala assim: eu estou curada. O câncer está lá, é metastático. Ela fala assim: mas o meu espírito está curado. A doença está andando, mas o meu espírito curou. E ela está lá, está vivendo a vida dela, continua trabalhando e com o câncer metastático. Mas dentro dela, ela sente que o processo de cura se deu a partir dessa situação que ela vivenciou. Então, é importante também a gente não perder esse estímulo da fé quando algo não acontece do jeito que a gente gostaria. Porque não é esse o mecanismo. O mecanismo, ele se dá no sentido de levar você a um aprendizado. Então, esses fenômenos espíritas que acontecem, e aí geralmente as pessoas elas vão em busca do fenômeno, seja para um processo de cura, porque eu estou com saudade de um familiar, eu quero receber uma notícia do plano espiritual. Sempre a gente é motivado por alguma dor que leva a gente a buscar esse encontro com Deus. Na nossa maioria das vezes a gente busca Deus nos momentos de dor. E aí talvez nessa experiência a gente consegue às vezes também compartilhar com Deus todos os outros momentos felizes e alegres, Mas o que geralmente nos motiva, nos impulsiona, é justamente a dor. E a dor, a Kardec vai dizer pra gente que ela é um instrumento
de elevação para nós que encontramos ainda no mundo de provas e expiações. Então somos seres imperfeitos. Então todos nós, gente, ninguém está isento de dor. Todos nós vamos experienciar ou estamos experienciando ou já experienciamos um momento de dor onde nos fez, nos tocou, né? Doeu para nós. Mas se a gente consegue entender esse processo como uma oportunidade, isso se torna mais leve, né? Isso se torna mais leve. E aí essa leveza é que vai fazer a gente acessar com mais propriedade, com mais eficácia, esse processo de fé. Porque todas as vezes que Jesus, ele praticou essas obras, né, de curas, de libertações, de desobsessão, ele sempre voltava para essas pessoas e ele dizia algo. Vocês lembram? A sua fé te curou, né? A tua fé que te curou. Porque ele responsabiliza nós do nosso próprio processo. Ninguém faz nada por nós. É individual. O processo de evolução ele é individual. A tua fé te curou. Porque você mobilizou uma virtude dentro de você. E aí, se for Jesus que diz isso para nós, por que nós vamos duvidar dessa força tão grande que existe dentro de nós? Talvez pelo fato da gente ainda ter o nosso foco, a nossa visão, muito ainda direcionado para o material. Né? Ainda para esse mundo material, para as coisas materiais, para as nossas realizações materiais, né? E tudo bem, não tem problema a gente ter as nossas necessidades materiais, os nossos sonhos materiais. Lógico, nós estamos inseridos no mundo material e nos relacionamos constantemente, diariamente com o mundo material, né? Mas a gente não pode perder a nossa direção de que nós somos eternos, mas eternos enquanto espíritos. Então isso aqui é passageiro, vai passar, né? Isso aqui vai passar, isso aqui nosso daqui a um tempo não existe mais, né? Nós estaremos em outras experiências, né? Então isso aqui é passageiro. Então quando eu foco no sentido de que o que eu passo hoje, né? A dificuldade, a dor minha hoje, ela vai ser um preparo para que amanhã eu possa estar numa condição espiritual melhor, porque é isso que aumenta o músculo espiritual, né? Não é masoquista, né? Mas o que aumenta o músculo espiritual são os enfrentamentos que a gente faz, são as nossas dores que são sentidas e aliviadas. Assim como nós sentimos a nossa dor, nós validamos essa dor, nós temos caminhos, possibilidade da gente também, a partir dessa validação, a gente buscar algo que possa aliviar, né? Então, esse algo, esse caminho, ele é muito extenso, ele é grande. E o Espiritismo nos dá com o entendimento, nos dá várias possibilidades. O Espiritismo nos esclarece, né? Nos responsabiliza, nos esclarece, nos consola e nos tira desse lugar de uma fé cega. Isso que é o mais importante, que eu acho que é um ponto assim muito, para mim, né? Muito primordial para o exercício da minha fé. Nós vivenciamos uma fé que não é cega, uma fé que é raciocinada. Né? Porque quem trouxe para nós, os espíritos codificadores. Essa doutrina não é de Kardec, tá? Nós não somos kardecistas. Essa doutrina é dos espíritos superiores. Foram eles que trouxeram. Kardec foi um instrumento. E esses ensinamentos, eles precisam fazer com que a gente movimente o nosso pensar. Não é porque o fulano disse que é assim. Né? Não é porque fulano falou que tem que fazer dessa forma. Por isso que a doutrina ela não coloca regra. Ela não diz o que você tem que fazer. Ela te responsabiliza das suas escolhas.
né? A gente sabe qual é o caminho que a gente está buscando, mas a gente sabe também que essas escolhas, elas trazem para a gente consequências, né? Então, o Espiritismo, ele liberta as nossas consciências. E o estudo dele faz com que a gente possa perceber a vida de uma forma, sob um outro ângulo, de uma forma diferenciada. Não que nós sejamos melhores do que outras crenças e doutrinas, mas é uma doutrina que talvez possa nos ajudar a enxergar a vida de um jeito diferente, mais ampliado, né? Mais justo, mais acolhedor, mais consolador, mais compreensivo. Ninguém está aqui pagando pecado, né? Ninguém vai ser salvo se fizer a promessa de joelho. Não. O que vai salvar a nossa consciência é a nossa moral. É a nossa moral. É o nosso espírito, é o que nós fazemos com o nosso espírito. Né? Então isso liberta nós dessas crenças que não têm fundamento, né? A gente acreditar de uma forma cega porque alguém falou, né? Alguém escreveu lá e falou que era assim. Então ela te coloca, o Espiritismo, ele te coloca você a raciocinar sobre aquilo que ele te traz como verdade, né? E aí você escolhe, né? Então escolhe em que acreditar, né? Então nessa perspectiva, os Espíritos nos trazem que milagre não existe. O milagre seria a derrogação das leis de Deus. E todos aqueles fenômenos que são produzidos pela doutrina espírita, ou que foram produzidos por Jesus, nós somos capazes de produzir. Porque Ele mesmo disse para os seus discípulos: até quando eu estarei com vocês, né? Ô raça incrédula, o que eu faço, vocês podem fazer. Né? Então, quando a gente tem esse conhecimento e assume esse poder, eu digo poder no sentido energético e de fé, a gente pode produzir muitos fenômenos, né, que são explicados, né? Quando a gente vê esses médios que têm a mediunidade de cura e que realizam esses processos de cura, tudo isso está por trás desses fenômenos, está o quê? O fluido, a energia, o magnetismo, a ação espiritual, né? Tem uma espiritualidade por trás ali ajudando também. E aí esse entendimento, esse mecanismo também é muito importante, e essa compreensão, para que a gente não possa cair nas mãos de mistificadores, né? De charlatães. Isso é importante, essa compreensão, porque às vezes a gente vai no movimento que as pessoas fazem, mas a gente não sabe para onde a gente está indo. Né? Existe um experimento social que a pessoa ela para na praça e começa a olhar para cima. Daqui a pouco tem 3 olhando, procurando o que ele não sabe. Alguém estava olhando, eu vou olhar também. E daqui a pouco você tem 20 pessoas olhando. Então a gente vai num processo de movimento que o outro empurra, né? É empurrado pelo movimento do outro. E o que a gente precisa compreender é que a gente precisa raciocinar em cima dessas escolhas que a gente faz, das nossas crenças, daquilo que a gente acredita, né? Então, o propósito da gente trazer esse tema para a discussão aqui hoje, lógico que é um tema muito vasto, né? Não dá, é uma aula, né? Esse capítulo é enorme na Gênesis, né? São 2 capítulos para a gente explicar sobre esses fenômenos e o milagre, né? Que é o capítulo 13 e o capítulo 12, que fala sobre os fluidos e os milagres. Ele é bem extenso, não dá para a gente, em 30, 40 minutos, falar tudo, né? Mas a intenção nossa é despertar uma sementinha de interesse e de reflexão para que a gente possa sempre questionar o nosso pensamento no sentido de buscar uma explicação, tá? Então não existe nada de maravilhoso, não existe nada do que que não possa ser explicado, né, através das leis naturais, né? E os espíritos deixaram essas obras, ditaram, na verdade, essas obras que nos esclarecem,
que nos dá o entendimento, a compreensão. E aí eu aproveito para convidar vocês para estudar com a gente. Né? Então, segunda-feira a gente inicia os nossos grupos de estudos. Né? O estudo, ele é um caminho para que a gente possa abrir, né, a mente para o conhecimento e a gente compreender melhor as coisas que acontecem ao nosso redor, essa relação nossa com o mundo espiritual, né, como que se dá. Né? Então, a gente está iniciando novas turmas, acontece às segundas-feiras. Nós ainda estamos no formato online, porque isso tem ajudado muitas pessoas de outros lugares até a estudarem, né, a estarem buscando conhecimento como uma forma de poder contribuir para o seu crescimento, né? Então a gente já está nesse formato. Então quem tiver interesse pode nos procurar, que a gente orienta como fazer as inscrições, serão todos bem-vindos. Né? Temos cursos iniciais para as pessoas que não têm nenhum conhecimento da doutrina e temos cursos também que estão mais avançados, vamos dizer assim. Bom, eu deixo essa reflexão para nós, né, no sentido de que esses processos, eles são explicados. E para encerrar, eu queria trazer me recordo aqui de uma passagem do cego de Jericó, né, deixa eu ver o nome dele, Bartimeu, a cura de Bartimeu. Tá? Bartimeu, ele vivia às saídas de Jericó, na saída de Jericó em caminho para Jerusalém. E ele, cego e pedinte, né, ele sente aquela movimentação porque falaram para ele que Jesus estaria ali. E quando ele percebe que Jesus estava passando, ele falou: Senhor, Senhor. E os assessores dele, né, de Jesus, tentaram. A raça de assessor é difícil, né? Eles impedem da gente chegar. Eles não quiseram que Bartimeu chegasse até Jesus. Jesus falou assim: traga ele até a mim. Traga ele até a mim. E ele vai lá, e ele gritando: Jesus, Jesus. E aí quando ele chega até Jesus, Bartimeu podia falar assim: Senhor, conversa com esse povo aí para que eles possam me ajudar e me dar, né, esmola, que eles possam me tirar desse lugar, que possam me dar um lugar digno, né? E Jesus pergunta o que é que ele gostaria que fizesse para ele. Ele falou assim: me cure. E Jesus cura Bartimeu. Mas tem um fato muito importante, porque Bartimeu, ele poderia ter sido curado e ele continuava pedindo. Ele usava uma capa de proteção, porque ele ficava na rua, dormia ali pelas ruas, né? E aí, quando Jesus cura Bartimeu, ele arranca a capa e joga no chão. Esse arrancar a capa e jogar no chão tem um sentido espiritual muito profundo. Eu acho uma história muito linda de transformação. Por quê? Porque Jesus, naquele momento, Bartimeu, ele se despede daquele homem velho que ele vivia. E ele se renova para a vida em Cristo. Senhor, eu te sigo. Jericó, ele ficava na região mais baixa, Jerusalém era a cidade da luz, que ficava mais em cima. Se você observar, nos momentos de transformação, todas as histórias de Jesus é saindo de Jericó e indo para Jerusalém. Quando você vê uma derrocada, é saindo de Jerusalém para Jericó, é a caída. E Bartimeu, ele segue Jesus. Ele segue Jesus a partir do processo de cura e de transformação dele. E aí isso serve como exemplo para nós. Quando nós queremos ser curados, o que nós estamos dispostos a abrir mão de nós? Desse homem velho, esse homem egoísta, esse homem interesseiro, né, que ainda trazemos dentro de nós. Muitas vezes nós fazemos tratamento espiritual, recebemos a bênção e nós vamos embora. 2 meses eu estou aqui fazendo triagem de novo. O que eu disponibilizei dentro de mim para essa transformação? É um processo interno. É um processo de transformação. Eu preciso mudar lá dentro.
a espiritualidade de oportunizador. Mas se eu não mudo aqui, eu continuo com a capa de Bartimeu. E aí, meus irmãos, é importante a gente levar isso como reflexão. O que eu estou disponível a abrir mão de mim, daquilo que ainda me adoece? Para que esse milagre que a gente tanto busca possa acontecer dentro de mim. A transformação não se dá sem a gente renovar algo dentro de nós, porque é o novo. Eu tenho que colocar algo novo. Eu tenho que transformar, eu tenho que acender uma luz em alguma parte da sombra que está aqui dentro. Porque se eu não acendo essa luz, naquele momento que eu recebo essa assistência, a espiritualidade acendeu a luz, mas eu apaguei porque eu não acendi a minha luz. E Jesus falou: vós sois luzes, façais brilhar a sua luz. Então é esse que é o movimento nosso, né? De estar aqui, é de brilhar a nossa luz, é de acender a nossa luz, é de viver na nossa plenitude, da melhor forma, do melhor jeito, com uma consciência tranquila, em paz no nosso coração, para que a gente possa cumprir com as nossas tarefas, cumprir com os nossos compromissos. Eu agradeço a oportunidade de poder estarmos aqui nesse momento e que nós possamos, né, levar dentro de nós que o milagre, nesse sentido de sobrenatural, ele não existe, mas ele pode existir cada dia que eu acordo e me percebo vivo, aqui, vivo. E o que eu posso fazer nessa vivacidade que eu tenho a oportunidade de abrir meus olhos e retornar para essa vida? Entendendo que nós podemos jogar as nossas capas e abandonar. Com certeza alguém pegou a capa do Bartimeu e continuou na mendicância, né? E não vamos pegar a capa de ninguém, né? Então vamos pegar a nossa, jogar, se for a necessidade, e nos vestir de uma roupa nupcial diferente, porque aí sim nós conseguiremos participar do grande jantar, da grande mesa, um dia com Cristo Jesus, né? Então que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos dê muita inspiração para que a gente possa alimentar o nosso espírito de fé, de esperança, e que a gente possa, nesse processo, despertar cada dia mais essa luz dentro de nós.